Olá galera, sou Fred Rosalino e eu vou começar a gravar uma série de vídeos agora, que eu vou criar uma playlist, né, que eu estou chamando de estudo de caso. O que seria isso? Todo dia eu recebo aí uma, duas, três construções em bambu diferentes de várias partes do mundo, da Ásia, México, aqui da América do Sul, América Central, Índia. Então, cada dia a gente recebe aí duas, três obras, né, interessantes. E a proposta aqui é a gente dar uma destrinchada no projeto, né, tentar entender como é que funciona principalmente o sistema estrutural, como é que funciona as vedações, cobertura. Então, dar uma destrinchada. É um pequeno estudo de caso aí sobre a obra que a gente vai colocar. Por que eu coloco isso? É muito importante a gente entender que o sistema estrutural de bambu, ele é provavelmente o mais complexo dos sistemas estruturais que a gente conhece. Os mais comuns, por exemplo, o concreto, o aço, a madeira e o bambu. Então, nessa escala, se a gente fala, por exemplo, de concreto, o arquiteto, quando vai projetar uma casa, um pequeno edifício, ele não precisa se preocupar muito com os pilares, logicamente, ali na área da garagem é importante e na hora do layout, mas o concreto resolve facilmente e ele fica, na sua maioria dos casos, oculto. Então é fácil você resolver. E o concreto, as ligações do concreto são, embora existam ligações flexíveis também, mas a maioria das ligações do concreto são ligações rígidas, então você não precisa de contraventamento, você não precisa de uma série de coisas. Então o concreto é muito fácil você projetar uma estrutura sem ter que pensar tanto no concreto. O aço, no caso, você já precisa pensar um pouco, né? Você já precisa ter um conhecimento para fazer um pré-lançamento adequado, principalmente se a estrutura for estrutura aparente, se ela não for oculta, né? E aí você precisa trabalhar os contraventamentos, trabalhar como é que você vai pensar as ligações, né, tipo de cobertura. Então o aço já começa a ficar um pouco mais complexo, né? O entendimento estrutural tem que ser um pouco maior. Quando você vai para madeira, a madeira, geralmente quem quer construir com madeira, eu digo madeira com uso em estrutura, né, sem falar de wood frame, a madeira, ela geralmente as pessoas querem ela aparente, né? A madeira serrada, a madeira laminada colada. E aí você tem que pensar realmente na estrutura, então começa a ficar um pouco mais complexo. Quando você fala em bambu, onde você tem ligações flexíveis, uma variedade de diâmetros de materiais, de formas de uso, você começa a ficar uma coisa bem complexa, tá? Então, espero que ajude aí, né? Vocês gostam, comente aí, vê se valeu a pena essa proposta. E se valeu a pena, vocês comentem aí, né? Porque aí eu faço mais. Bom, a primeira obra que a gente vai trabalhar vai ser o olho, tá? O olho, peguei logo vamos dizer assim, uma top, né? Que acabou de ser construída lá na China, chamada de Bambuai. Fica lá em Beijing, na China. Tem 3.600 metros quadrados de área construída. Foi projetada pelo arquiteto Maurício Cardenas. Maurício Cardenas mora na Espanha, se eu não me engano na Itália e ali na Europa, né? E ele é mexicano também, ou colombiano também, não estou certo em relação a isso, mas é um arquiteto muito bom que já fez uma outra obra que eu vou mostrar para vocês depois lá na China mesmo. Então é um arquiteto que já tem uma experiência muito interessante com bambu e as obras que ele faz são obras bem arrojadas mesmo e que a gente percebe alto custo. Diz aqui que na obra foi utilizado mais de 500 cômodos de bambu moçô e tem um vão livre de 32 metros. Legal. Então, gente, é uma obra bem interessante, tem uma cobertura verde, né? Uma construção bem interessante, bem legal. E ela é baseada basicamente no sistema de arco, né? Então o sistema de arco é o sistema mais eficiente que tem, né? Onde você consegue vencer o maior vão com a menor quantidade de material. Só que tem uma coisa, quando você trabalha um arco, a tendência dele querer descer e empurrar para as laterais, né? A gente chama de empuxo lateral. Ele vai proporcionar um empuxo lateral, então você tem que trabalhar
contrabalancear, né, esse impulso lateral, ou com tirantes, né, trabalhando de um ponto ao outro, que não é o caso, aqui não tinha como trabalhar com tirantes, porque você ia perder o vão livre aqui, né. E outra forma é você trabalhar com fundações bem robustas, né. Nesse caso aqui, trabalhou com uma fundação tipo um console, né, e evitando assim que essa estrutura abra, ok? Aqui a gente observa melhor essa fundação aqui, né, fundação bem robusta. Criaram uma espécie de uma ligação metálica aqui para fazer essa conexão, tá? Não tenho detalhe dela, mas funcionou bem legal. Aqui está um trabalhador fazendo corte, né? Interessante que o corte bem manual mesmo. Não deu para ver máquinas ali, né? Não deu para ver como é que a estrutura foi construída, mas interessante aqui uma situação cheio de EPI, equipamento de segurança, capacete, e fazendo um corte com uma ferramenta bem rudimentar, né? Então, interessante a gente observar, são vários arcos, né? Aqui a gente tem uma linha de 3 arcos em um nível, tem outra linha de mais 3 arcos lá em cima e outros mais baixo aqui, tá? E a gente tem essas terças, tá? As terças também formadas por feixes de bambus, né? E fazendo o apoio da cobertura. Aqui a gente observa todas as ligações são ligações parafusadas, né? Provavelmente com barra roscada. E tem uma peça de madeira aqui, né? É como se fosse uma treliça, um arco treliçado, tá? A gente chama de arco treliçado. E as diagonais e os montantes, na verdade só tem diagonais, não tem montantes, né? Montantes é aquele que fica reto. Nesse caso aqui são só diagonais. Tem uma madeira por dentro. Provavelmente a madeira foi utilizada para garantir a ligação, tá? Porque o bambu ele tem uma resistência muito baixa ao cisalhamento, ou seja, quando o parafuso que está ali segurando ele é tracionado, né? Ele é tracionado para fora, a tendência é de rasgar esse parafuso. Ele tem uma força muito baixa, o bambu. Então, para a madeira já não, a madeira tem um cisalhamento bem maior do que o bambu, então provavelmente eles utilizaram nesses pontos aqui, usaram essas madeiras para aumentar o cisalhamento, né? Aumentar a resistência da ligação. Uma solução bem comum, que a gente observa com mais detalhe. E aqui a gente observa as terças, né? As terças são compostas por 3 peças. Esse bambu provavelmente é o bambu moçô, né? O Philostax pubensis, né? Ou pubescens, como queiram. E aqui trabalharam com uma fachada de esquadria de metal, né? Esquadria de aço com vidro, que ficou bem interessante. Trabalharam uma telha metálica aqui e provavelmente um policarbonato ou algum vidro nessa parte que ficou como se fosse uma iluminação natural. E aqui eles utilizaram perfis de aço ao invés de terças de bambu, né? Usaram perfis de aço para fazer as terças, provavelmente para dar um alinhamento mais preciso aqui para instalar esse vidro. Aqui a gente tem uma imagem interna, né? A gente vê uma linha de 3 arcos aqui, ó, 1, 2, 3, num nível, e outra linha de 3 arcos num nível mais alto, tá? E tem peças aqui de madeira também ligando os 2 arcos. Bem interessante. Aqui a gente percebe um tipo de uma esteira, né, de um tramado de bambu mesmo, fazendo como se fosse um brise ali no teto, né? Então tem uma cobertura translúcida e tem essa espécie desse brise aí que está fazendo esse sombreamento, né? Bem legal, bem bacana. Aqui a obra concluída, uma construção muito bonita e extremamente simples se a gente for pensar, né? Porque é composta de arco. Arco é o sistema mais simples que tem, né? No entanto, é importante todo o processo de dimensionamento, tá? Em alguns pontos teve cobertura verde, então a gente percebe que realmente o bambu ele teve uma solicitação muito grande aqui, né? Muito esforço, né? Embora esses sistemas de cobertura verde sejam leves,
mas com certeza uma estrutura bem dimensionada, bem detalhada e bem executada. Beleza, galera? Então fica aí. Esse é o Bamboo Eye, lá na China, em Beijing. Arquiteto Maurício Cardenas. Espero que vocês tenham gostado aí. E faz os comentários, né? Ver se vocês gostaram aí dessa proposta aí do estudo de caso. E que a gente faz mais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.